Salve, muito boa noite. Ainda estamos vivendo aí tempos difíceis, né? Difíceis também na política aqui em Brasília. E hoje, em mais um Frente a Frente, diretamente dos estúdios da Rede Vida daqui de Brasília, vamos falar de política. A política faz a sua vida, a escola do seu filho, a sua moradia e a sua vida em geral. Por isso é preciso prestar muita atenção na política, né? Ao chegar aqui no Brasil, a comitiva presidencial e o próprio presidente foram recebidos com um comunicado da Anvisa. É aquele pessoal que interrompeu o jogo Brasil e Argentina, recomendando, desta vez não foi determinação, recomendando 14 dias de isolamento. Tudo isso em virtude do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ter se contaminado nos Estados Unidos. Ele ficou lá em quarentena. E a equipe do presidente voltou. O presidente não aceitou a sugestão de isolamento e cumpriu a agenda normal. Isso foi um prato cheio para a CPI no Congresso Nacional, né? Mas é isso. Depois de uma viagem, as polêmicas internas. Hoje, aqui no Frente a Frente, nós estamos com o deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro. Deputado, muito boa noite. Boa noite, Zé Maria. Obrigado por vir aqui aos estúdios da Rede Vida. Muito obrigado, Zé Maria. Eu agradeço muito o convite, quero te cumprimentar a Denise, dizer que é um prazer estar com vocês e conversar com todos que acompanham a Rede Vida, que presta um serviço tão importante para o país, de comunicação, de informação e também de formação em valores. Perfeito. E nesta mesa redonda aqui vai ser uma conversa muito boa. A minha parceira de sempre, Denise Rotenburg. Boa noite, Denise. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, deputado. Obrigada por ter aceito o nosso convite. E o deputado Molon, ele é líder da oposição na Câmara dos Deputados, que funciona ali. Tem o líder do governo e o líder da oposição. É um cargo que está aí há alguns anos, onde a oposição tem o seu representante. O trabalho dele é flechar, né, Denise? Exatamente, E quando tiver bambu, tem flecha, né? Já dizia lá o procurador Janot, disse isso no passado. E nós vamos tratar aqui hoje, ele é um deputado muito experiente, está no seu 3º mandato de deputado federal, já teve 2 mandatos de deputado estadual, ele é do Rio de Janeiro, uma terra também do presidente Jair Bolsonaro, e que a campanha, pelo jeito, lá vai ser quente no ano que vem, né, deputado? Como é que está essa questão lá no Rio de Janeiro, uma terra onde nós temos milícias, uma economia difícil, as pessoas estão, inclusive, a gente vê muita gente falando em vender apartamentos no Rio de Janeiro, passou aquele período da Copa do Mundo, onde o Rio de Janeiro era visto ali como uma vitrine, né, do Brasil. Como é que está agora para recuperar o estado e a cidade do Rio de Janeiro, que é o cartão postal do país nesse momento aí tão difícil de crise econômica? É um trabalho árduo, Denise, e a gente tem muito trabalho pela frente, como você disse, porque o Rio de Janeiro tem sofrido muito com os governos que tem tido. Tanto o último governo municipal, que acabou em 2020, o prefeito Marcelo Crivella fez uma gestão muito ruim, o Rio de Janeiro se deteriorou muito, caiu muito, piorou muito, quanto o governo estadual. Uma sequência de governadores presos ou denunciados, né? Uma série de crimes cometidos com desvio de dinheiro público, dinheiro que não chegou, Zé Maria, na escola, na moradia, na vida das pessoas, como você bem disse aqui na abertura do programa, né? Então, é um trabalho árduo de reconstrução do Rio. Eu percebo que na capital o prefeito Eduardo Paes começa a dar passos muito importantes para recuperar a cidade, é um gestor experiente, tem conduzido bem a vacinação do povo do Rio de Janeiro, sempre tentando antecipar o calendário contra esse negacionismo insano, né, que tomou conta da presidência da República, do governo federal, mas o governo estadual ainda vai muito mal. E em relação às milícias, que é uma coisa que a gente vê, há uma preocupação muito grande, né, Zé Maria, de todo, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil como um todo, em relação à questão das milícias, que é uma coisa muito grave no país, inclusive constroem, né, prédios que depois caem, não sabe por quê, mas sem alvará. A gente está vivendo no país e também, mais especificamente no Rio de Janeiro, mas no país como um todo, essa questão da segurança tem sido muito forte. Como é que o senhor vê, é possível acabar com essas milícias ou pelo menos vir aí um projeto de segurança
que dê um alento à população nessa área? Eu tenho certeza de que é possível, Denise. Naturalmente que para isso é necessário um governador comprometido com essa causa, né? E por essa razão o PSB do Rio de Janeiro está apresentando aos demais partidos do campo da oposição um nome como pré-candidato ao governo do Estado, que é do deputado Marcelo Freixo. Ele tem uma trajetória de defesa da segurança pública contra as milícias, de luta contra as milícias. Então, uma das iniciativas nossas é apresentar essa pré-candidatura, naturalmente que depende de conversas com aliados, da montagem de uma aliança, mas é um dos caminhos que nós estamos apontando para recuperar o Rio, apresentar uma candidatura que enfrente esse tema. De fato, trata-se de uma doença que tomou conta do Rio de Janeiro, que se espalhou de uma forma muito preocupante, que chegou à política nacional, infelizmente, vindo do Rio de Janeiro, com os maus exemplos e as denúncias todas que a gente viu, de forma que é preciso enfrentar esse tema porque ele afeta outros, embora naturalmente não seja o único problema do Rio de Janeiro. Eu destacaria aqui outros problemas graves do Rio de Janeiro, como, por exemplo, o desenvolvimento econômico do Estado. É preciso ter a capacidade de atrair e incentivar novos investimentos no Estado, reindustrializar o Estado do Rio de Janeiro, aproveitar o polo de ciência e tecnologia que nós temos com tantas universidades federais e estaduais, institutos de pesquisa, como a Fiocruz, por exemplo, para que esse setor de produção do conhecimento, que são universidades e centros de pesquisa, junto com uma nova indústria, um novo tipo de industrialização, possa gerar oportunidades de emprego e renda para o povo do Rio de Janeiro e outras atividades econômicas. Por exemplo, incentivo ao turismo, né? O Rio de Janeiro é um estado que tem uma vocação para o turismo. É preciso incentivá-lo, garantir segurança para o turista, mas não apenas isso. Sinalizar melhor as cidades, receber melhor os turistas, cuidar do turista, porque ele, quando vem, ele gera emprego e renda no hotel, no restaurante, na loja em que ele compra uma lembrança, assim por diante. Então, há muito o que fazer no Rio de Janeiro. Nós vamos lutar para recuperar o estado do Rio. Deputado. É preciso... Uma última palavra, Zé, desculpe. Sim. E é preciso, com esse plano de recuperação do Rio, no qual o PSB quer ter um papel de protagonismo, sermos capazes de recuperar a esperança do cidadão do Rio de Janeiro. O cidadão do Rio de Janeiro está muito desesperançoso, está muito desanimado, porque, de fato, alguns anos atrás, se tinha a impressão de que o Rio estava bombando e tinha tudo para bombar, e, de repente, aquilo tudo acaba, né? Então, é preciso sermos capazes de recuperar a esperança, porque sem esperança a gente não consegue construir a mudança. É muito difícil, né? A gente vê no Rio de Janeiro exatamente esta sucessão de líderes e de governadores e políticos sendo presos, né? E todos os últimos governadores envolvidos, muito complicado. No plano nacional, deputado, o grande debate agora é sobre a possibilidade de uma terceira via, né? Mas a indicação é de que está muito distante, até porque não tem um líder que possa aglutinar essas forças aí, que não são nem o presidente Bolsonaro, nem o ex-presidente Lula. Eu acho muito difícil que isso se consolide nesse momento, Zé Maria. Porque passou da hora? Eu acho que quando você tem duas candidaturas ou dois polos muito fortes, é difícil que surja alguma coisa no meio. Eu comparo com um jardim em que, se você plantar duas árvores muito grandes, a partir de um certo momento não cresce mais nada no jardim, porque não há terra para a raiz da planta, não tem espaço para a planta crescer, né? Eu tenho essa sensação em relação à terceira via. Acho que há duas lideranças, independente de gostar ou não de uma delas, ou das duas, enfim, da opinião de cada um, são lideranças fortes, que atraem quase que 1/3 do eleitorado cada uma. O que sobra no meio pode até ser numericamente maior do que a votação de cada um. É difícil se juntar. É difícil se juntar, porque você tem a candidatura do Ciro Gomes, você tem a candidatura do Dória, você tem a candidatura do Mandetta, você tem várias candidaturas que vão fragmentar esses eleitores e tem uma parte que não vai votar em ninguém, que vai se abster, ou vai faltar a votação, ou vai anular o voto. Ou seja, não é simples. Eu hoje acho o cenário de uma terceira via viável pouco provável. O que não é bom, né? Essa polarização não é boa, porque qualquer um que ganhar vai ter problema de governabilidade, vai ter uma oposição muito forte e continua esse dualismo, né? Eu acho que é importante que o Brasil, nas próximas eleições, consiga virar a página do que a gente está vivendo. Eu considero que o Brasil, além de muito dividido, o Brasil está paralisado nas disputas.
seria muito importante que a próxima eleição fosse capaz de virar essa página das disputas e a gente conseguir olhar para frente. Eu tenho a sensação não apenas da gente estar paralisado, mas de em vários pontos o Brasil está andando para trás. Agora, E os jovens só pensam em sair do país, o que é um desastre para o país, porque a gente perde talentos, cérebros, futuro, uma nova geração. E a gente não vê ninguém dessa terceira via falando que vai abrir mão, talvez não seja nem o momento ainda, né? Mas hoje mesmo o Carlos Lupe me dizia de manhã que a candidatura de Ciro Gomes está posta e não tem retorno. Ou seja, vai dividir ali os votos da esquerda. No outro lado, lá no campo mais ligado ao presidente Jair Bolsonaro, à direita, a gente vê, tem ali a candidatura de João Dória, que rompeu com o presidente lá atrás, que o PSDB ainda vai fazer uma prévia, mas a aposta é que João Dória é hoje o nome mais forte para vencer. E também, se vencer a prévia, não pense em abrir mão para apoiar um outro nome qualquer. Tem Luiz Henrique Mandetta, que surge aí como nome do Democratas, já está se falando também Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, né, que surge aí também como um nome posto para essa disputa. Ele iria pelo PSD de Gilberto Kassab, que inclusive deu entrevista aqui para a gente, né, Zé Maria? E nesse cenário, então, o senhor acha que um deles não pode aí ou tirar Bolsonaro, ou tirar Lula de um segundo turno e conseguir agregar votos? Não, evidentemente que, como democrata, o meu sonho é que qualquer candidatura tirasse Bolsonaro do segundo turno. Porque, se fosse esse o cenário, seria uma disputa entre democratas com visões diferentes de país, do papel do Estado na economia, do papel das estatais, enfim, em relação a vários temas com visões diferentes. Isso é civilização. Agora, quando a disputa é entre democracia e ditadura, democracia e autoritarismo, isso é barbárie. Então, eu considero péssimo para o país. Eu torço para que qualquer candidatura seja capaz de tirar Bolsonaro do segundo turno para que a disputa se dê entre democratas. E aí a gente discutir um projeto de país. Porque senão o debate no segundo turno vai ser como garantir a liberdade de expressão, como garantir que os jornalistas não vão ser perseguidos, como garantir que o Supremo não será fechado, como garantir que o Congresso não ficará manietado pelo presidente da República. Ou seja, é voltar 40 anos para trás, né? Quer dizer, a Constituição Cidadã... Deputado, mas esse recuo que você está dizendo do Brasil não tem assim, uma culpa muito grande, especialmente da articulação política, porque o presidente Jair Bolsonaro sofre um cerco muito grande político, jurídico e de opinião pública, né? Com grupos de comunicação contra o presidente, no Congresso Nacional e também no lado jurídico, quer dizer, um cerco muito grande. Não deve-se a isso parte dessa paralisação e recuo que o senhor está dizendo aí? Paralisação do país? Não percebo. Não é uma oposição muito inclemente, não? Não. E danosa, uma oposição ao país? Não, com certeza não. Assim, primeiro, vamos falar da oposição no Congresso. Nós somos 130 em 513 deputados. Esses são oposição sempre? Sim. É o máximo que se atinge. É oposição raiz, né? Oposição raiz. 120 a 130. Pronto. Então, isso é basicamente um quarto, um em cada quatro deputados é de oposição. Isso não é número suficiente para paralisar nada. Mas por que paralisa? Primeiro, porque o governo tem uma base que não funciona em função das suas convicções, não funciona em função dos projetos. É uma base que está sendo organizada pelo governo, lamentavelmente, graças ao orçamento secreto, que são 18 bilhões, ninguém sabe como são usados. Esses não são nem oposição nem governo. Não, esses são governo independente do governo. Eles sempre são governos, Zé Maria. Seja qual for o governo. Como dizia Romero Jucá, não fui eu que mudei de lado, eles que mudaram. Ele não sabe quem é o próximo presidente. O Itamar chamava de percevejo de gabinete. O líder do governo vai ser Romero Jucá, era o que a gente tinha naquela época, né? Agora, seja qual for o governo. Seja qual for o governo. Ou seja, não é a oposição que tem número para paralisar qualquer... Segundo ponto, em qualquer democracia, a oposição séria, não a oposição que usa a oposição para arrancar benefícios, vantagens, que não é o nosso caso. A oposição séria, a oposição que tem posições, que tem propostas, que tem uma visão diferente do governo, ela obriga o governo a melhorar. Ela ajuda o governo que é sério.
Agora, o governo que não é sério, ele quer o quê? Ele quer silêncio, ele quer ter uma base arrumada em função de troca de emendas e cargos, e ele não consegue responder às questões que a oposição coloca. Então, no fundo, quem paralisa o país é o governo, não é a oposição. Eu vou pedir para a gente continuar nesse assunto depois do nosso intervalo. Nós vamos para um intervalo rápido, 2 minutinhos, e a gente já volta com mais frente a frente para você aqui na Rede Vida com o líder da oposição, Alessandro Molon. Voltamos em 2 minutos.